eu sou a professora Adriana e vou lecionar língua portuguesa para o 7º ano do Colégio Emaús. Turma, lembrem-se de seguir todas as orientações. Hoje eu irei dar continuidade com o conteúdo na página 270, que se chama ordem frasal nos contextos, nos textos, ok? Bom, o que é uma ordem frasal? A própria palavra já fala, ordem das frases, não é isso? Lembrem, eu não sei se vocês lembram uma vez que eu disse a vocês que geralmente vem o sujeito e depois o predicado e seu complemento, não é isso? Mas em alguns casos existe essa inversão. Nem sempre o sujeito vem no início da frase como deveria, porque o certo era sempre o sujeito vir no início da frase. Tá? Só que o que acontece? Algumas vezes, para criar às vezes um efeito num poema, numa música, troca-se a ordem, ou até mesmo para dar sentido ali no que eu quero dizer. Eu faço o quê? Eu troco, eu coloco o sujeito no final da frase, no meio da frase. Quando eu faço isso, o que acontece? Eu não estou usando mais a ordem a qual deveria, entre aspas, sempre ser o sujeito primeiro e depois o meu predicado. Mas algumas vezes vão mudar essas ordens, alguns contextos, algumas frases, alguns textos, algumas poesias, algumas músicas. E nós vamos ver por que e quando que isso acontece, tá? Então é esse o conteúdo de hoje, ok, turma? Vocês podem acompanhar comigo na página 270, depois eu vou mostrar a página aqui no PowerPoint, mas antes eu vou dar essa explicação. Então vamos lá, quando alguém diz, de você eu gosto, a ênfase recai no sintagma de você. Essa inversão da ordem gera mudança de foco, mudança de luz. Note que de você eu gosto é diferente de eu gosto de você, no que diz respeito àquilo que está sendo destacado. De você eu gosto, dela não. Então, quando você diz assim, eu gosto de você, né, você está falando diretamente para uma pessoa. Quando você diz assim, de você eu gosto, é como se você estivesse dizendo, como falou ali embaixo, de você eu gosto, dela ou dele não. Tá? Então, a frase muda o seu sentido, tá vendo? Quando você diz, eu gosto de você, aqui ó, sujeito, eu tenho o verbo gostar, não é isso? Quem gosta, gosta de alguém ou de alguma coisa. Então, gosto de você, predicado verbal. E sujeito simples, eu. Aqui eu tenho um verbo transitivo indireto porque eu tenho uma preposição. Lembram disso? Então, de você é o meu objeto indireto, tá? Mas, o que eu quero dizer com essa frase? Como eu disse, quando você vira para a pessoa e fala, eu gosto de você, você está dizendo diretamente isso para ela, tem uma pessoa ali no caso, no momento, e você diz isso para ela. Agora, quando você fala assim, de você eu gosto, é porque você quer dizer assim, por exemplo, você pode estar comparando com outra pessoa, olha, eu gosto de você, eu gosto, dela não, tá? Então, aqui houve uma inversão da ordem na frase, tá? Em vez de falar, eu gosto de você, eu falei, de você eu gosto. Então, no português, a ordem das palavras numa frase é relativamente flexível. A alteração da ordem tem normalmente algum efeito estilístico. Lembra dos efeitos estilísticos? O que é estilístico? Nós estudamos. Lembra como nós estudamos? Metáfora, metonímia, que eram os recursos estilísticos da língua. Então, efeito estilístico é um recurso também a qual nós usamos, ok? Tomemos um exemplo extraído da canção Zé Ninguém, gravada pelo Biquinho Cavadão. Quem foi que disse que a justiça tarda, mas não falha? Que se eu for um bom menino, Deus vai castigar? Os dias passam lentos, aos meses seguem os aumentos. Cada dia eu levo um tiro que sai pela culatra. Eu não sou ministro, não sou magnata. Eu sou do povo, eu sou Zé Ninguém.
Aqui embaixo as leis são diferentes. Você notou a frase, aos meses seguem os aumentos? Nessa frase houve uma inversão na ordem. Olha, repare, aos meses seguem os aumentos. Mas qual teria sido a intenção de inverter a ordem dos termos na oração? Na ordem direta seria o contrário, não é isso? Os aumentos seguem os meses, ou seja, os meses vão correndo e com eles os aumentos. Nessa sequência não haveria rima entre os termos lentos e aumentos. Alterando a ordem das palavras, o compositor obteve um efeito expressivo, a rima. Trata-se de um recurso estilístico perfeitamente possível. É a estrutura frasal se flexibilizando para atender àquilo que efetivamente se quer dizer. Então, lembra no início, como eu disse, o correto na língua portuguesa seria sempre vir sujeito e o complemento predicado. Só que quando nós invertemos, fazemos a inversão dessa ordem na frase, pode ser porque nós estamos num momento precisando fazer isso. No caso da música, ele inverteu para quê? Para haver o quê? A rima, que é um recurso estilístico que nós podemos usar perfeitamente, ok? Então, a ordem inversa. Na ordem inversa, o sujeito é disposto depois do predicado. Observe os exemplos. Então, eu coloquei de amarelo aqui o predicado e de branco deixei o sujeito. Arrombaram a janela com a maior facilidade, os bandidos. Tá vendo? Então, os bandidos, sujeito, e arrombaram a janela com a maior facilidade, predicado. Só que o predicado veio primeiro e o sujeito no final da frase. Agora, poderia ser os bandidos arrombaram a janela com a maior facilidade? Sim. E seria a ordem, digamos assim, que mais é compreensível, que é mais fácil encontrar o sujeito, não é verdade? Olha o outro exemplo. Pediram desculpas os alunos do terceiro ano. Então, eu tenho de amarelo o predicado, de branco o sujeito. Pediram desculpas seria o predicado. Quem foi pedido desculpas? Os alunos do terceiro ano, meu sujeito. Então, eu poderia falar, os alunos do terceiro ano, aí no caso eu teria que mudar aqui, porque pediram desculpas é alguém, não é verdade? Os alunos do terceiro ano. Então, os alunos do terceiro ano pediram desculpas. Tem sentido essa frase? Tem sentido. Eu poderia também mudar de sentido ali, alterando meu verbo, mas tem sentido. Os alunos do terceiro ano pediram desculpas. Quando ele fez essa inversão, pediram desculpas os alunos do terceiro ano. Reparem que parece que ele quis isolar essa turma, porque foram quem que pediu desculpa? Os alunos do terceiro ano. Então, quem pediram desculpa foram os alunos do terceiro ano. Então, quando ele fez essa inversão, pediram desculpas os alunos do terceiro ano, é como se ele quisesse isolar ali que foi quem, chamar a atenção de quem? Os alunos do terceiro ano, exatamente os do terceiro ano. Então, é como se ele quisesse inverter para chamar essa atenção. Então, eu posso fazer isso? Posso. Existe isso? Existe. Olha, o sujeito no final da frase. Quando nós aprendemos a classificação do sujeito, nós aprendemos que o sujeito pode ficar no final da frase. E no meio também. Olha só, sujeito no meio do predicado. Os sujeitos no meio do predicado também se configura como sendo uma ordem invertida. Como o próprio nome diz, nessa inversão, o sujeito aparece entre os termos do predicado. Então, vamos observar o exemplo. Os exemplos. Apavorados, os passageiros desceram do avião. Então, aqui eu fiz o contrário. O meu sujeito eu deixei de amarelo. Então, quem é o meu sujeito nessa frase? Ou quem são? Os passageiros. Porque ele fala, ó, apavorados. Quem que ficou apavorado? Quem que desceu do avião? Os passageiros. Então, os passageiros são quem? Os meus, no caso, sujeitos aqui da frase, o meu sujeito da frase. E tudo que sobra é meu predicado. Apavorados, desceram do avião, predicado. A mesma coisa aqui, ó. Despreocupados, os alunos fizeram a prova de recuperação.
Então, os alunos é o meu sujeito na frase, tá? Está no meio, não está no início aqui, ó. Despreocupados, fizeram a prova de recuperação, é o meu, então, o quê? Predicado. Então, a ordem frasal pode acontecer essa inversão, tanto quanto o sujeito estiver no final da frase, quanto ele estiver no meio da frase. Por que que isso acontece? Algumas vezes por causa daqueles recursos estilísticos, como nós vimos lá na música, pode acontecer nos poemas, né? Como também em frases soltas, porque às vezes quer se destacar, às vezes quer falar dessa forma. Está errado? Não está errado. Mas uma estrutura, digamos assim, bem feita, bem elaborada, eu sempre tenho o sujeito primeiro e o predicado depois, tá? Mas isso aqui pode e vai acontecer. No livro de vocês, fala lá, a ordem frasal, os efeitos sentidos no texto. Então vamos ver, na capa ao lado, várias frases foram organizadas para informar sobre as principais matérias que a revista trata. Leia a oração. Os primos selvagens dos nossos gatinhos domésticos perderam espaço nos biomas devastados. Então veja, eu tenho o verbo perderam, eu tenho o sujeito, os primos selvagens dos nossos gatinhos domésticos, tá? E eu tenho o predicado, tudo que sobra, contando com o meu verbo. Perderam espaço nos biomas devastados. Então, aqui, ó, primeiro, eu quero saber quem é o sujeito, então eu identifico o meu verbo. O meu verbo é qual? Perderam, verbo de ação, tá? Então, perderam. O que perderam no caso aqui da frase? Os primos selvagens dos nossos gatinhos domésticos, não é isso? E o que eles perderam? Eles perderam espaço nos biomas devastados. Então, essa frase aqui é grande, mas você nunca vai se perder, porque nunca vai se perder ao trocadilho, porque você sempre encontra primeiro o verbo. Então, você vai ver ao que o verbo está se referindo, a quem ele está se referindo, ou ao que no caso. Então, ele está se referindo a quem? Aos primos selvagens dos nossos gatinhos domésticos. Então, isso tudo é o meu sujeito. Tudo que sobra é predicado, perderam espaço nos biomas devastados, ok? Então, aqui eu tenho um verbo de ação, então, no caso, eu tenho um predicado verbal. Lembram disso? Quem perde, perde alguma coisa. O que ele perdeu? Espaço nos biomas devastados. Verbo transitivo direto. Por quê? Porque eu tenho um objeto direto e eu não tenho preposição, não me perde a preposição. Quem perde, perde alguma coisa, tá? Então, neste caso aqui, ele vai ser o que? Um verbo transitivo direto. Então, observe que na oração acima, o sujeito está antes do verbo e de todo o predicado. Pode-se esquematizar esse tipo de oração da seguinte maneira: sujeito, predicado. Essa oração está na ordem direta, ok? Então, quando está na ordem direta, sempre o sujeito vai vir primeiro e depois o complemento, que é o predicado. Assim, ao ler a frase, o olhar do leitor recai primeiro sobre o sujeito. Veja, os primos selvagens dos nossos gatinhos domésticos perderam espaço nos biomas devastados. Suponha que o jornalista queira chamar a atenção, tá vendo? Olha só a dica. Suponha que o jornalista queira chamar a atenção para o problema de os animais perderem espaço em seus habitats. Dando destaque a essa ideia, a frase poderia ficar assim: perdem espaço nos biomas devastados os primos selvagens dos nossos gatinhos domésticos. Então, nesse caso, o que ele fez? Nesse formato, a ordem da oração é predicado e depois o sujeito. Nessa ordem, o sujeito ficou depois do verbo e de todo o predicado. Portanto, a oração está em ordem inversa. Imagine agora que o jornalista quisesse dar destaque ao lugar em que o problema ocorre, no caso, os biomas devastados. Nos biomas devastados, perdem espaço os primos selvagens dos nossos gatinhos domésticos. Então, nessa frase também a ordem inversa.
já que o sujeito está depois do verbo. Então, no primeiro caso, o sujeito vem primeiro, depois o predicado. No segundo caso, nós vimos que inverteu. O predicado vem primeiro e depois o sujeito. A mesma coisa acontece no terceiro caso. Independente da ordem que estiver o meu sujeito, o sujeito vai ser sempre o mesmo na frase, porque a frase é a mesma, o que muda é a inversão, ou seja, em vez de vir o sujeito primeiro, vem o predicado primeiro, tá? Depende do que eu quero dar ênfase, porque quando você lê uma frase, o que te impacta vai ser ali o início, não que o restante não seja, também pode ser impactante, mas o sujeito que te chama atenção, como ele falou lá em cima. Igual quando você fala assim, perdem espaço nos biomas devastados. Você fala, quem que perde espaço? Os primos selvagens nativos, tá vendo? A mesma coisa lá embaixo, nos biomas devastados, perdem espaço. Quem que perde espaço nos biomas devastados? Os primos selvagens dos nossos nativos domésticos. É a principal fala ali da minha frase. É o meu sujeito, vai ser o meu sujeito. Por quê? O que é o sujeito? Não é a palavra, o restante da frase, o que eu quero dizer para alguém, de alguém, ou o que eu estou dizendo de um objeto, de alguma coisa. Então, o sujeito não é a parte principal. Então, o sujeito sempre é o que nos vai chamar a atenção, que vai ser mais importante dentro da minha frase. Independe de onde ele esteja, no início, no meio ou no final. E se ele estiver no meio ou no final, eu tenho uma ordem inversa. Se ele estiver no início, eu tenho uma ordem direta. Para localizar o sujeito, primeiro localiza-se sempre o meu verbo, tá? Então, sempre eu tenho que localizar o verbo. Depois de localizado o verbo, eu vejo o verbo está se referindo a quem ou ao que na minha frase. Bom, é isso que você tem que ter essa noção, tá? Localiza o verbo, acho que vocês já conseguem localizar o verbo, não conseguem? E em seguida, o verbo está falando sobre o que ali na frase. Aí é o meu sujeito, tá? Bom, turma, eu deixei algumas atividades nas páginas aí do livro de vocês, 271 e 272. Eu deixei a página, eu coloquei até páginas, mas aqui é página 60, que é somente a questão sobre ordem frasal. Porque nessa página 60 vão haver mais atividades, mas eu quero que vocês façam somente a questão sobre ordem frasal, tá? No caderno de atividades. E eu deixei uns complementos de atividades no PowerPoint. É um texto pequeno. O título é isso mesmo, música para bicho, nem um bicho ficar parado, tá? Parece que repetiu bicho e bicho aqui, mas está correto, viu? Então, é um texto pequeno, tá vendo? Ó, tá disponível ali, né, nesse link, se vocês quiserem entrar. É um texto pequeno, vocês não precisam copiá-lo, vocês vão ler e responder as questões no caderno. Coloca número 1, a resposta. Se você quiser copiar a questão, fique à vontade, desde que vocês entendam, para mim está bom? E aí vai pedir algumas atividades sobre verbos e sobre orações também, e sobre o que nós estudamos há pouco tempo, sujeito e predicado, tá? Eu continuarei a dar atividades para vocês sobre sujeito, predicado, verbo transitivo direto, indireto. Eu sempre vou tentar encaixar aí alguma atividade sobre isso para vocês indo memorizando o que é um verbo intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto, que também é chamado de bitransitivos, ok? Somente para vocês memorizarem. Então, não deixem de fazer as atividades. Lembrem-se que ordem frasal é isso, ordem inversa é quando o meu sujeito não está no início da frase. Ele pode estar no meio ou no final, aí eu tenho uma ordem inversa. Se ele está no início da frase, ordem direta, ok? Somente isso, tá? Eu falo somente isso, mas vocês vão falar, ai, professora, somente isso, até parece. Então, ó, façam as atividades que vocês vão memorizando o conteúdo com o tempo, ok? Eu termino a aula por aqui.
E lembrem-se, juntos no caminho certo.